Aula de matemática. Hoje nós faremos a página 66, 67. Nós vamos falar sobre os termos da adição e da subtração. Então, vocês viram lá no vídeo os termos da adição, parcela, soma ou total. Então, vamos à leitura. Os alunos do terceiro ano foram ao zoológico. Quantos mamíferos e aves há ao todo nesse zoológico? Para encontrar o resultado, vamos adicionar 315 a 247. Cálculo com o algoritmo usual. Lembrando que quando eu falo algoritmo é número. Então, vocês viram que lá o primeiro número é a primeira parcela, o segundo número é a segunda parcela. Então, eu vou juntar o 315 com 247. Vou resolver. O resultado é chamado de soma ou total. Então, vocês vão resolver, chegar no resultado. Em uma adição, os números que estão sendo adicionados chamam-se de parcelas e o resultado da adição chama-se soma ou total. Calcule e identifique as parcelas e a soma ou total. Então, vocês vão resolver, colocar lá, primeira parcela, segunda parcela, soma ou total. E a mesma coisa na B. 2. Se as parcelas de uma adição são 500 e 100, a soma é igual? Então, se a primeira parcela é 500 e a segunda é 100, qual é a soma? Lembrando que soma ou total é o resultado. E a mesma coisa nós temos na subtração, com nomes diferentes. Então, na subtração, nós chamamos de minuendo, subtraindo e resto. A sorveteria Pinguim quer vender 680 sorvetes em uma semana. Já se passaram 4 dias e ela vendeu 478 sorvetes. Para atingir o total de vendas desejado, a sorveteria Pinguim ainda precisa vender quantos sorvetes nos próximos 3 dias? Então, nós vamos subtrair, ou seja, tirar 478 de 680. Então, lá nós montamos a conta. Então, o primeiro número é chamado minuendo. O segundo número, subtraindo. Então, o de cima é o minuendo, o de baixo é o subtraindo. E aqui é chamado de resto ou diferença. Então, depois que eu resolvi, eu vou colocar quanto que deu o resto ou a diferença. Em uma subtração, o resultado do qual se retira uma quantidade é chamado minuendo. A quantidade diminuída é chamado subtraindo. E o resultado da subtração chama-se de resto ou diferença. Calcule e identifique o minuendo, subtraindo, o resto e a diferença. Então, lá, primeiro termo, minuendo, segundo termo, subtraindo, terceiro termo, resto ou diferença. Então, vocês vão calcular e completar. Então, essas são as atividades de hoje de matemática.